Agora a notícia de que o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, retirou o projeto de lei que visa alterar as regras de eleição para o Senado para que seja analisado junto com a reforma do Código Eleitoral em 2025. Segundo o texto de Randolph, os eleitores só poderiam votar em um candidato para as 2 vagas ao Senado em cada unidade da federação. Os 2 mais bem votados em cada unidade da federação serão eleitos. Se aprovada, a medida passaria a valer já a partir de 2026, quando haverá a renovação de 2/3 da Casa Alta, ou seja, 54 das 81 cadeiras. Resumindo a ópera, então, o Randolph queria que na próxima eleição, em que a gente vai votar para em que serão eleitos 2 senadores, a ideia do Randolph era que o eleitor só desse um voto, porque na prática isso faria com que os eleitores da direita não conseguissem eleger uma dobradinha nos estados, que votassem em 2 e aí entrassem por estado 2 candidatos da direita, nessa previsão de que a direita vai conseguir uma grande vitória na eleição para o Senado em 26. A tentativa era de fazer com que o eleitor desse um voto só para, quem sabe, evitar a dobradinha e conseguisse se emplacar por estado um candidato da direita, um da esquerda. Pelo menos essa, em teoria, seria a ideia do Randolfo Rodrigues, mas o texto foi retirado de pauta. Cláudio Caivano, conseguiu entender, Caivano, a jogada aí? Confesso que não, Brão. Até te comentava nos bastidores aqui que no dia 9 ele apresentou o projeto, né, 9 de dezembro, e no dia 10, depois da repercussão negativa, ele retirou. E agora a mídia, né, o consórcio de imprensa, traz de volta essa matéria para dizer que agora sim ele retirou e que isso representava muito provavelmente o medo da esquerda de perder drasticamente para a direita, que aliás é o que se aproxima, é o que se avizinha. E prova aquilo que eu falei anteriormente, que eles não só têm muito receio, como estão tentando de todas as maneiras uma salvação, uma boia de salvação. É disso que vive a política brasileira, felizmente ou infelizmente, é o que a gente tem. Mais um motivo para a sociedade vigiar. Tudo que nós falamos hoje, todos os assuntos que são tratados e que foram tratados hoje, eles estão interligados. A economia funciona de acordo com a política. Se a política não funcionar, a economia brasileira também não vai funcionar. E isso depende da sociedade. O governo deveria ser para o bem da sociedade. Mas, infelizmente, a gente vive outra realidade no Brasil. Precisa tomar cuidado com o que eles estão tentando fazer. Agora, de fato, Bianca, você acha que o prognóstico, então, é positivo para a direita? Até por essa manobra do Randolfo Rodrigues, o sintoma, então, é de que deve haver um bom desempenho dos candidatos hoje da oposição nessa eleição para o Senado em 26, ou Bianca? Tudo indica que sim, e ainda com quanto mais pessoas puderem compartilhar esse tipo de informação que aqui você acompanha, eu sei que não passa na maioria dos canais, nos canais abertos, não passa esse tipo de informação. Então é importante que a gente compartilhe, e vale lembrar que o Randolph, ele sempre até rotulou, né? Rotulou os bolsonaristas e a direita de fascista. O que é o fascismo? É justamente essa imposição ditatorial, onde é como assim, se fosse um jogo de futebol, é o juiz que também joga, que também defende, e ele que manda em tudo. E é o que a gente está querendo, é o que a gente vê que eles estão querendo, com esse tipo de iniciativa, esse tipo de abordagem, esse tipo de estratégia, empurrar goela abaixo, porque significa também até trazer mais poder, ou pelo menos não fazer a esquerda perder tão feio. Essa foi a intenção por detrás, né? Não fazer a esquerda perder tão feio como é bem provável que vai ser nas próximas eleições. Então, eu acredito que sim, que faz parte, assim, dessa tentativa deles de continuarem com esse sistema, mas estão ficando mesmo em desespero, porque é bem provável, pelo menos o que tudo indica, que não vai dar certo. E me lembrou, Diogo, assim que eu vi essa proposta do Randolfo Rodrigues, me lembrou o que fez, por exemplo, na Venezuela, o Hugo Chávez, ampliando a composição da Suprema Corte para conseguir ter maioria. Me lembrei, por exemplo, do que o Putin fez na Rússia, com as várias manobras para enfileirar mandatos consecutivos, mudando a Constituição volta e meia, para fazer com que os limites de reeleição fossem extrapolados, e assim ele está no poder há 30 anos. Será que essa medida do Randolph não vai na mesma direção? Você não vê um componente autoritário nesse tipo de manobra que é proposta, Diogo? Exatamente isso, sem dúvida. Olha, Brão, eu acho a lei eleitoral muito ruim. Essa lei que nós temos, ela afasta o eleitor do eleito. O eleitor pensa que escolheu um grupo de pessoas, quando vai ver um grupo completamente diferente que assumiu. Agora, eu te pergunto, é isso aqui que vai mudar? A questão é no voto para os senadores, votar em 1 ou 2 senadores, é assim que vai reformar?
Claro que não. Essa medida, no fundo, faz é distanciar ainda mais o eleitor e fazer o voto ser cada vez mais fraco. Essa é a realidade. Agora, muito importante também, ele é líder do governo no Senado. Líder do governo não faz nada sem conversar com o governo. Nada, absolutamente nada. Porque se ele fizer coisas da vontade dele, da cabeça dele, o governo troca de líder. Então, tem governo, tem interesse do governo nisso aqui. E por quê? Por que eles querem tumultuar as eleições em cima da hora, começar a mudar a regra na parte que não é importante da mudança, porque não aproxima o eleitor, como eu disse, e principalmente num ano que deixaram tanta coisa para trás no Congresso. Nem a lei do orçamento anual, como eu já disse aqui, eles votaram e o sujeito fica desviando a nossa atenção com isso. Está na cara que é uma cortina de fumaça ou coisa muito pior ainda.